Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje nós estamos na parte 3 do nosso projeto exemplo com RAD7. Então, nosso foco hoje é o desenvolvimento de um cliente web usando o XT.js para os nossos recursos ali já criados nos episódios anteriores, com o RAD7, aquele CRUD, né, que a gente havia criado nos episódios anteriores. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina. Então, esta é nossa agenda de hoje. Nós vamos compreender aí um pouquinho sobre o que é o XT.js, também como é que você pode baixar, versão de teste, trial, instalação, e aí alguns exemplos de integração, né, com o RAD7. Eu vou utilizar o Sencha Architect, que é uma ferramenta visual para construção, uma ferramenta RAD, né, para construção de aplicações web, nesse caso com o XT.js, que é parte do pacote do Sencha, né? Tudo isso então com demos. Antes de entrarmos aqui exatamente no assunto do Sencha, eu gostaria somente de voltar um pouco no tempo, porque no episódio anterior nós tínhamos então aqui como resultado final, né, um CRUD feito no RAD7, né, utilizando somente JSON Standard. Então, deixa eu somente ativar aqui o meu Interbase, que é a infraestrutura aqui do próprio RAD7 e também a base que eu estou usando com os demos, né? Então, vamos lá, está ativo. Né? Então esse CRUD aqui, né, vamos tomar aqui o Customer como exemplo, né? Então vocês lembram lá que nós tínhamos os métodos, né? O getItem, o post e o putItem e o delete, aqui tudo usando o JSON Standard. A gente já tinha revisado isso daqui no episódio anterior. O que eu gostaria de mostrar-lhes aqui um pouquinho, vou colocar esse cara para executar. São dois clientes, ou né, no fim o código é muito parecido, mas usando esse JSON Standard no lado do cliente. Então, aqui uma aplicação VCL, né? O que eu estou fazendo aqui para falar com o RAD7? Então, você tem duas formas, né, de trabalhar isso. Você pode fazer tudo baseado lá como a gente falou, né, com a infraestrutura do FileDAC, o que obviamente é muito menos código. Então você tem lá o MS Provider, ali você já trata a conexão, sessão, usuário, senha, etc. E também a serialização dos dados, mas o RAD7 é um REST Standard. Então aqui eu estou fazendo as chamadas via o nosso framework REST Client, o Standard, né? É uma chamada REST Client, não importa o que está do outro lado. Então se nós olharmos aqui para o código rapidamente, ó, o que é que eu tenho aqui, né? Nós criamos um novo método lá no nosso Class Helper, tá? Somente para que ele permita serializar uma linha do dataset, tá? Por vez, não todo o dataset, porque é o delta que nós vamos enviar para aplicar as alterações, né? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui, ó, nesse código? A gente tem um get acontecendo aqui. Então, o get simplesmente... primeiro eu estou tirando aqui dois métodos, né, passando um new aqui para esses métodos, porque eu não quero que eles ocorram no momento aqui do get, after post e after delete, porque o get, quando o REST faz o fill do table aqui, vão ocorrer esses eventos. Então, nós não queremos que eles ocorram, né? Então, aqui na estrutura você tem um REST client, um request, response, e aí um dataset adapter, ou seja, ele pega o JSON e converte para um main table. No final das contas, eu tenho o JSON aqui no main table. Tá? Então, faço aqui um commit updates, agora o main table passa a fazer o log das alterações. Então eu tenho aqui dois eventos, after post e after delete. O que acontece nesses dois caras? Bom, no after post, se eu estou fazendo um insert, isso eu estou determinando aqui, ó, né? Porque veja, o evento é after post, então você já não tem mais ali o estado, né? Então aqui eu estou determinando se é um insert ou um edit, né? Então se eu estou fazendo aqui um insert, então no after post a gente faz um filter changes para insert no main table, ou seja, só restam as linhas ali inseridas, nesse caso uma linha, né? Estamos fazendo sempre linha a linha. O meu método do REST client, do REST método que eu vou executar é um post,
né? Então não preciso de parâmetros adicionais. Então nesse post eu vou enviar uma linha toda de dado para ser inserida lá no servidor, né? Lembra o método post lá no protocolo REST, vai ocorrer o insert de um novo registro. Se é um edit, então eu vou tomar o registro que foi modificado e aí eu vou enviar um put, e nesse caso eu envio qual é o ID do cara que eu estou modificando. Ok? De qualquer maneira, REST Method, eu faço um clear do body, ou seja, do conteúdo que está ali já no REST Method, eventualmente. Adicionamos no body um JSON Object. O que é esse JSON Object? É a linha do main table que você está, que sofreu ou a inclusão ou a alteração. Então aqui no nosso Class Helper, ó, se a gente ver aqui, eu tenho um método novo asJSONObject, que nada mais é. Então, ó, você já tinha lá o JSON String, JSON Array, né, lá para o RAD Server, e também vai servir para o Sencha, né? O JSON Object nada mais é do que um elemento daquele JSON Array. Então a gente faz o JSON Array e pega o elemento 0, sempre vai ter somente um nessa metodologia. A metodologia que eu estou usando aqui, um registro por vez para fazer alteração e inserção. Então, o elemento 0 como objeto. Então esse JSON Object é o que eu vou enviar como parâmetro ali no meu REST Method, tá certo? Então, e finalmente aí um commit updates para consolidar no main table as alterações, ou seja, aquele log deixa de ser um log, né? Não tenho mais aquele metadado do log das alterações porque eu já apliquei ela no servidor. O mesmo no delete, né? Então no caso do delete, nós vamos tomar aqui o filter changes do registro apagado, vou enviar um método delete, qual é o cara que eu estou querendo deletar, e um execute. Nesse caso não tem body, porque tudo que você precisa enviar é o ID que você quer apagar, né? Então com isso nós temos uma implementação standard. Tá? Vamos ver se está tudo no ar aqui, está. Uma implementação standard do serviço lá do RAD Server sem utilização do FireDAC. Posso aqui fazer uma alteração, aplicar, né? Se a gente fizer um refresh ou reexecutar o cliente, ele já está lá com a alteração. Então, olhando aqui para o log, está batendo certinho lá e executando os métodos. Por exemplo, aqui foi um put, que foi aquela alteração. Então, primeiro get, um put e um get. Né? Então, essa infraestrutura funcionando com JSON Standard. Tá? O mesmo para esse cliente aqui, FireMonkey. Tá? Esse cliente FireMonkey é aí para rodar no mobile, ó, tem um list view, mas a infraestrutura é basicamente a mesma, a diferença estão usando os live binds, né? Mas no final das contas, ó, em termos de código, basicamente a mesma coisa, né? No after delete, o mesmo código, no after post, também o mesmo código, se é insert, se é delete, fazendo exatamente a mesma coisa lá no FireDAC, né? Mandando no FireMonkey, mandando essas alterações. Então, tal qual, né? A diferença aqui é que eu tenho um pull to refresh, né? Que vai ocorrer no Android, né? Se eu estiver executando no mobile, então o grid, o list view aparece vazio, né? Então no pull to refresh a gente faz o get automaticamente. Como no Windows você não vai ter o pull to refresh, eu estou automatizando a execução dele, tá? Mas podemos executar tanto no Android quanto no Windows, que vai funcionar. Então aqui o cliente FireMonkey, né, fazendo exatamente a mesma coisa, usando somente os métodos REST Standard, tá? Então aqui no caso com a edição, né, aí temos aqui também a edição, vai salvar, né? A gente pode refazer a consulta aqui, que vai estar corretamente atualizado lá no servidor. Olhando aqui para o log, ó, de novo, tivemos um get e um put, né? Quando ele fez a alteração. Então se executarmos novamente, está lá, alterado 1, 2, 3, né? Com a edição aqui, nesse caso usando o FireMonkey. Isso aqui tanto vai funcionar aqui no Windows quanto no Android ou no iOS, né? Como é de costume aqui na ferramenta. Então, isso só para mostrar o que tinha ficado pendente, né? Esses dois exemplos do episódio anterior. Tá certo? Muito bem. Passemos então ao AXT.js. Nós vamos usar esse mesmo recurso, né? Esse mesmo recurso
utilizado aqui do RAD Server, né? Nós vamos utilizar lá com o EXT.js. Nesse caso, os exemplos ali, eles estão com o country, tá? Então, vou carregar aqui esse projeto do country. Tá? O country tem lá um CRUD para a tabela country, né? Então, a mesma metodologia, tal qual, né? Aquela que você já conhece. Opa, eu preciso fechar o outro servidor. Então, o country, agora sim, ele vai ser nossa base aqui para o desenvolvimento. Tá de pé aqui. Muito bem, a gente agora pode esquecer aqui o RAD e aí a gente vai brincar lá de EXT.js. Então, falando um pouquinho sobre ele, né? O EXT.js é um framework JavaScript, Extended JavaScript, tá? É um concorrente aí de vários frameworks que estão aí no mercado, focados em JavaScript, como Angular, como outros mais aí, né? jQuery e os mais comuns. Tá? Bom, qual que é o grande diferencial? O grande diferencial do EXT.js é que você tem uma camada de componentes extremamente ricos visualmente, muito parecido com o que você conhece em VCL ou FireMonkey, ou seja, é componentizado, né? A comparação na verdade se dá porque é um ambiente componentizado, são mais de 115 componentes visuais prontos para uso e todos integrados e testados. É o grande diferencial em relação a qualquer framework que você acaba tendo que compor, né, o framework com vários componentes e ferramentas de terceiros. Então o grande diferencial aqui no EXT.js é ele ter tudo integrado, desde gerenciador de layout até deploy, incluindo os componentes, passando por ferramentas de update e ferramentas visuais de edição. Né? Todos os projetos no EXT.js eles seguem ou o padrão MVC, isso para manter compatibilidade com versões anteriores, ou o MVVM, que é o Model View Model, nas versões mais recentes. Então, se você depois tiver curiosidade, leia mais sobre esses padrões aqui nesse blog, tá? O que eles significam e como eles se comportam. Tá? Outro detalhe importante é esse pacote de dados que é parte da infraestrutura. Ele possui o que seria, fazendo uma tradução para o nosso mundo rádio, né? Como se fosse um data module, ou seja, você consegue ter os dados em memória lá no browser, você consegue ter cache, fazer as edições e ele automaticamente também gerencia o metadado, tudo baseado em JavaScript, para fazer as atualizações no seu server. Então, é uma infraestrutura já pronta, muito interessante, né? Esse é o grande diferencial do EXT.js. Esse cara está disponível sob uma licença GPL, né? GPL versão 3, para projetos open source. Então você pode utilizá-lo livremente, basta lá, você basicamente vai ter o framework, que não tem as ferramentas visuais, mas você tem o framework, né? A infraestrutura do EXT.js open source, para projetos open source, naturalmente, é o que reza essa licença. Se você vai criar um projeto comercial, um projeto que você vai vender, um negócio, né? Então aí você usa a licença paga, né? É um produto. Então aqui nós temos as duas opções. Você pode baixar o trial, aqui nesse evaluation, você tem aqui os detalhes da licença, 30 dias com todo o ferramental, o Architect que nós vamos ver hoje, ferramenta de teste, ferramenta para geração de temas e debug, outras mais que a gente vai conhecer aí nos próximos episódios. E a versão de código aberto se encontra aqui. Então aqui eu estou deixando os links para vocês. Você pode utilizar aqui o código aberto, obviamente, para estudar, para começar a entender e aí decidir se você utiliza isso nos seus projetos. Tá certo? O fato é que é extremamente produtivo. Esse aqui é um roadmap, né, só para constar, foi publicado no início desse ano, o que vem de novo aí até 2019. Então nós temos hoje um roadmap até 2019 do RAD e também do Sencha, e vem muita coisa aí, muita adição no Sencha e mais integrações com a infraestrutura do RAD. Tá? Mas veja, o Sencha é para tudo. Né? A grande base instalada hoje de Sencha são plataformas que não necessariamente são RAD, são desenvolvedores RAD. Né? Mas é uma bela oportunidade para desenvolvedores RAD de utilizar um framework moderno para fazer a sua aplicação web responsivo e de alta produtividade, que eu acho que é o grande apelo para nós, porque nós estamos habituados com alta produtividade, é isso que o Sencha te dá. Vou mostrar um pouquinho desse cara aqui para vocês. Ó. Então, vou carregar aqui a interface do Architect.
Muito bem. Vou criar aqui um novo projeto, só para a gente explorar um pouquinho a ideia. Tá? Um projeto em branco. Então ele faz aqui a inicialização, a ideia vai criar o projeto em si. A criação do projeto em Sencha, na verdade, significa ele gerar ali o PF com o framework, levantar um servidor de teste, tem ali toda uma tarefa que ele faz para você na geração desse projeto, que você também pode fazer por comando de linha usando o CMD. Então a IDE, essa interface visual, ela é uma opção de acordo com a preferência de cada desenvolvedor. Tá certo? Mas o que nós temos aqui? Ó? Veja que é muito parecido. Nós temos um Project Inspector, aqui é onde você entende a estrutura do seu projeto. Então veja que tudo separadinho, ó, controllers, views, as stores, os models. Tá? Então aqui você tem a estrutura do seu projeto, algo como o nosso Structure View, lá do RAD. Né? Então aqui é a estrutura do seu projeto já dividido nesse modelo do MVVM. Tá? Aqui os componentes, então aqui seria a nossa paleta de componentes e aqui o nosso Object Inspector. Então, por exemplo, se eu tomar aqui um panel, então vou jogar aqui esse cara, ele já automaticamente ocupa todo o espaço, né? Aqui no framework, no padrão Modern, né? Ele já é automaticamente responsivo, então você tem um panel aqui. Aqui você tem as suas propriedades, então você consegue tudo visualmente aqui definir as propriedades desse panel, por exemplo, o title aqui, então ext.js 101. Né? Eu vou jogar aqui também um botão. Então, esse button, né, eu gostaria de tê-lo, por exemplo, centralizado. Então, ó, eu selecionei aqui o botão, ó, Centered. Né? Então, isso vai facilitando, ele vai te dando algumas dicas aqui também. Tá? Eu posso modificar aqui o tamanho. Então, vamos definir com um tamanho um pouquinho maior. Eu posso definir aqui o estilo visual dentro já do estilo que eu estou utilizando para essa aplicação. Então ele tem uma biblioteca aqui de temas, né? Esse é o tema default, você pode trocar o tema e você pode criar temas usando o editor de temas, que é parte aqui do pacote. Então a ideia aqui, ó, eu criar uma chamada para o RAD Server, simplesmente perguntar a versão para ele, tá? Então aqui a gente tem no text, né? Vou colocar aqui RAD Server Version, né? E esse cara eu vou fazer uma chamada ao RAD Server. Então veja, o button, né? O button ele tem eventos. Então assim como você tem eventos lá na ferramenta, no RAD, né? Aqui você tem eventos. Então eu posso aqui adicionar um evento, ó. Botão direito aqui, adicionar Event Binding, e aí eu tenho o OnTap, que é no momento que o usuário clica no botão, né? Então no OnTap ele vai agora permitir que eu coloque aqui um código para fazer uma chamada ao RAD Server. Nesse caso, né? Eu quero fazer uma chamada. Em linhas gerais, há mais para estudar sobre isso, mas em linhas gerais o Ext.js ele suporta chamadas HTTP para, obviamente, REST, nós vamos usar isso no outro exemplo, e também via AJAX. Tá? Então nesse cara aqui, ó, eu vou pegar esse código aqui, que eu já tenho pronto, né, que é uma chamada ao RAD Server. Então aqui, ó, no botão, né, no tap do botão, o que eu estou fazendo? A gente está fazendo uma chamada a porta 8080 no localhost, exatamente onde está rodando aqui o nosso RAD Server, tá? E pedindo aqui a versão. E aí nós vamos substituir aqui no botão, né, adicionando a versão do RAD Server. Tá certo? Isso é o que nós vamos fazer nesse exemplo. Então eu vou salvar esse cara aqui. Vamos criar aqui um projeto aqui. Depois a gente coloca isso no repositório, tá? Então criar aqui um ext 101. Chamar aqui de myapp, salvando. Tá? Ele vai inicializar o command, que é o CMD. Esse cara tem um servidor web embutido, né, que vai permitir a gente testar a aplicação. Tá? Então aqui, ó,
Assim que ele concluir, ele vai habilitar aqui para a gente o preview. O preview já faz a carga da aplicação e a gente vai testar esse cara fazendo uma chamada lá ao nosso RAD server. Então ele está inicializando. Se a gente vier aqui no output, ó, vai ver que ele está trabalhando aqui. Ó. Ele está gerando o framework lá dentro da pasta do projeto. Tá? Assim que ele acabar aqui, ó lá, adicionou, está carregando, está gerando o tema. Tá? Então segue trabalhando ali. Criou o tema. Aí ele vai startar o servidor web. Tá lá, ó, tá ouvindo na porta aqui. Tá? Já vai liberar para que a gente possa fazer o teste. Waiting for changes. Agora ele está aguardando para que você faça alguma alteração. Então aqui vamos ao preview da aplicação. Ele vai carregar aqui meu browser default. Firefox está baixando um update, mas é rápido. Então aí a gente tem a nossa aplicação, ó, veja, ocupou toda a tela, o botão do RAD server, vamos tentar fazer a chamada lá, embarcadeira MS30, que é justamente o que o RAD server nos devolve. Se eu ver aqui, ó, Open Browser, no version. Eu só concatenei embarcadeira MS com a versão. Tá aqui, ó, esse REST, agora aqui no botão. Então, esse é o mecanismo, tá? Isso daqui para vocês entenderem qual é o mecanismo de integração, nesse caso, usando uma chamada REST. Tá ok? Tem mais um exemplo aqui, dois, que eu vou mostrar para vocês. Vamos carregar ele aqui, ó. O que nós temos? Eu parti de um template, tá? De um template da própria ferramenta, ok? Então, nós vamos implementar aqui o conceito de um login, tá? Então, eu tenho aqui uma interface de login, o login panel, ok? Se você vier aqui, ó, se eu fizer aqui um novo projeto, né? O Framework Modern, ó, tá aqui, ó, o Login Application. Então, eu iniciei baseado nesse template. Tá? Ele te dá pronto aqui já essa interface de login, tudo aqui corretamente já segregado, né? Então a gente tem aqui o Login Panel, que é a nossa interface, a View, né? Você tem a integração do View Model, então dentro daquele conceito, você tem aqui a integração do View Model, então, por exemplo, a Store, né, que é onde, se eu tiver aqui uma consulta de dados, é com quem onde eu vou definir, e o View Controller, onde está o código. Então, por exemplo, o Sign-in, né, que é o evento onde o cara clica ali no botão, onde o cara clica aqui no botão de Sign-in, né, como você pode ver, ele vem aqui para, vamos expandir aqui, on Sign-in Tap, né? Então, se nós olharmos para o código, na verdade esse cara está escrito aqui no nosso controller, no View Controller. Então, aqui no controller você tem o código do sign-in. Está aqui, ó, tá? Então, basicamente o que eu estou fazendo é capturar username e password, tá? Gerar um JSON com username e password, que é o formato aqui esperado pelo RAD server, e aí nós estamos fazendo um AJAX request, então chamando o login do RAD server, método post, passando o add.json data, que é esse cara aqui, ó, tá? E então, se bem sucedido, né, você vai navegar. O exemplo aqui, né, esse template já tem aqui o login e tem uma página inicial do projeto. Então eu vou navegar para a página inicial, né? Se tiver incorreto, ele dá um alert com credenciais inválidas. Esse é o objetivo desse exemplo. Então ele vai bater aqui no RAD server, como aqui você tem já o recurso de usuários por padrão, né? Então eu criei lá um usuário default, tá? Para que a gente possa aqui testar esse login, tá certo? Então vamos lá. Se eu executar esse cara, clicar aqui no preview, ele vai carregar a aplicação lá no browser usando o servidor interno de teste. Então aí eu tenho lá um usuário default, né, do RAD server, teste com a senha testpass. Essa questão de usuários, etc., nós vamos explorar mais, tá, nos futuros episódios aí, de como
controle de segurança e sessões, etc. Mas teste pass é um usuário padrão, tá? Então ele passou, ó, ele veio para a primeira página do site, né, uma página fake aqui. Posso fazer um sign out, voltei para o login. Se eu colocar aqui algo inválido, obviamente, não vai dar credenciais válidas, teste pass, aí você loga. Então aqui fazendo o login no RAD Server, se nós viermos aqui para o console, ó, olha aqui, ó, fez o login corretamente, né? Aqui o login incorreto, depois aqui novamente o login correto. Então tá belezinha a integração funcionando certinho, tá bom? Um exemplo adicional, eu vou agora fazer um CRUD, né, baseado nesse serviço aqui do Country. Então o Country ali tem o método de inserção, edição, etc. Aqui na ferramenta você tem alguns wizards, então que te auxiliam na criação de um projeto, tá? Esse cara aqui, ó, Data UI Builder, ele cria a base de um projeto para você baseado num serviço REST. Então você dá para ele um serviço REST para que ele possa consumir, né? E baseado nesse serviço, tá? Ele permite, ele gera um projeto, digamos um template de um projeto, né? Então aqui nós temos o serviço Country, tá aqui, ó. Esse é o serviço que nós vamos implementar, né? Esse do lado do RAD Server. Tá? Então você tem país e a moeda de cada país. Tá? Então se eu trouxer esse cara para cá, ó, o country, né? E fizer um import fields, ó, ele já leu os fields lá do meu serviço. Tá? Aí você diz para ele, ó, o que você quer criar? Eu quero criar um modelo, o model, store, né? Um list view, uma visão de detalhes, um form para editar. Tudo isso com controller, né? Você consegue aqui no Advanced configurar outras coisas, detalhes do list view, detalhes do form, né? Então aqui ele vai gerar um CRUD básico, tá? Já olhando, não quero dados de exemplo, vou usar os dados reais, né? Com o controller, já fazendo as chamadas REST. Tá certo? Você pode personalizar os nomes aqui dos botões, os templates, todos os detalhes, mas isso aqui no final das contas gera um projeto para você, né? Então, cliquei aqui no Generate, ele gera um projeto que vai consumir lá esse serviço REST já com os métodos do REST, né? Então ele usando o protocolo REST ali como infraestrutura como infraestrutura ali de comunicação, ele já entende os verbos do HTTP standard, tá certo? Então, se nós carregarmos aqui esse outro cara, ele é o resultado dessa geração, desse projeto, tá? Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos uma view, né? Essa view tem o display dos países que a gente está constando. Veja que aqui você já tem dados, por quê? Porque aqui, ó, veja aqui no meu store, tá? Eu vou olhar a definição aqui do store. Ó. Vamos lá para o código. Olha aqui, ó. Para onde que eu estou apontando? Ó, tem um autoload, autosync, significa que ele manda os updates automaticamente. O nome do meu model, e aí você tem a URL, ó, do RAD Server, né? Qual é o ID, ou seja, o campo ID, né? Porque ele vai usar esse parâmetro como para enviar o parâmetro lá no sufixo, né? Quando você tem que passar no post, no put, por exemplo, que você está editando, então ele vai mandar corretamente lá o parâmetro ID com o country. Ok? Mas aqui eu estou usando um proxy do tipo REST, então isso aqui é uma chamada REST standard. Tá? Se nós olharmos aqui para as definições, ó, então vamos lá. Você tem a definição da interface, né? Então aqui a interface visual, tá certo? Aí você tem aqui o model. Então esse model, olha aqui, ó. No model eu estou definindo um model com esse nome, country model, né?
que estende o classe model base, que seria como um data module para nós, né? Estou definindo os fields, como se fossem nossos data fields. Existem outras propriedades que você pode colocar aqui de validação, de tamanho, de requerido, não requerido, etc. Tá? Isso aqui é bastante extenso, mas você definiu aqui um model. Tá? E, finalmente, você tem aqui no MVVM a definição do store. Então, baseado neste model, que aqui está, né, o meu store, que está aqui, ó, ele vai carregar aqueles dados esperados ali pelo model deste proxy. Tá certo? Se eu vier aqui, ó, ele tem até um preview dos dados, ó, do que é que eu estou vendo lá no RAD Server. Ó, o meu REST vindo lá do RAD Server. Tá certo? E finalmente, aqui no controller, aí você tem os eventos. Add. Opa. Você tem isso, ele gerou esse código inicialmente para você, obviamente você pode personalizar, né? Mas aqui é o código JavaScript fazendo o save, fazendo um select de um item, né? Então, ó, no save, ó, o que ele está fazendo? Ó? Esse update record do form já são métodos prontos da infraestrutura que gera o que para a gente é o delta, né? Então, ele está enviando para o store aquele registro alterado, né, e fazendo o commit change do store. O store, por si, esse modelo baseado aqui no store, se você olhar lá para a documentação, ele já sabe aplicar os métodos HTTP. Nesse caso, ele vai estar chamando lá um post ou um put de acordo com a operação. Então, esses caras aqui, ó, são um bom exemplo, né? Isso que ele gera não significa que esse vai ser seu projeto final, mas aqui facilita muito você entender como é que funcionam as coisas, né? O conceito do form, você não precisa manualmente fazer bindings, né? Ele sabe fazer os bindings, ó, observa aqui o código, né? Na edição, o cancelamento da edição, né? O save, né? O remove, veja aqui, né? Ele está fazendo um remove. Então aqui você tem o código aqui para deletar o cara, né? Então esse é o princípio aqui da integração para você fazer um CRUD, né? Para você ter um efeito aqui do CRUD, ó, faço o remove record. Né? Então, do registro que eu estou posicionado, então tudo baseado em classes. Ele tem componentes, tudo baseado em classes. Isso torna a programação muito mais simples do que um JavaScript standard, né? Se nós executarmos esse cara, então eu tenho ali a leitura dos dados, ó. Se eu selecionar um registro, ele já está exibindo ali para mim, né? Eu posso, por exemplo, editar aqui, ó, Inglaterra, trocar aqui de pound para euro, né? E isso já foi lá para o servidor, ó. Se eu vier para cá, ó, olha o put que aconteceu aqui, tá? Se a gente fizer um refresh, ó, geral, né, do projeto, ó, tá trocado aqui para euro. Eu posso voltar aqui para pounds, salvar, né? E então tá aí o processo de um CRUD completo, né? E isso batendo aqui no nosso servidor do RAD Server. Então aí é bastante importante começar a estudar, né, toda essa infraestrutura aqui, e nós vamos explorar isso melhor também em termos de constituição do XTJS, forms, fields, o binding de fields, o store e tudo mais. Mas esse exemplo que ele cria, né, esse template que ele cria para você baseado aqui nesse o iBuilder, facilita muito porque você já consegue compreender essa infraestrutura. Daí para frente expansão disso daqui, tá certo? Então esses foram os exemplos de hoje. Aqui eu estou adicionando alguns recursos que são focados em XTJS, além daqueles que nós já tínhamos. Então esses de XTJS são documentação para você começar a aprender, entender o XTJS, são alguns blogs, alguns tutoriais muito interessantes. E aqui vão os demais links que já estavam anteriormente. Tá bom? Nós vamos agora para uma sessão de perguntas e respostas. Agradeço muito a presença de todos. Aqui estão meus dados para contato. Fernando Risato no Twitter, fernandorisato@embarcadero.com. E por favor, siga-nos nesses canais do Facebook, Delphi Brasil e Embarcadero BR. Muito obrigado a todos e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.